A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na santa e gloriosa palavra do Senhor. Dessa feita no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 14, nós vamos ler apenas a parte B do versículo. Que diz assim: fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Observamos que o versículo que a gente leu, ele fala de uma obediência a fazer o que o rei deu uma ordem, e depois de obedecer o ordenado, a ordenança do rei, Deus se torna favorável para com a terra. Se nós lermos esse texto direitinho, observamos, aqui vai estar contando da história de Davi e de quando Israel já estava enfrentando 3 anos consecutivos de fome. Israel estava 3 anos passando dificuldade. E essa dificuldade, vale salientar que ela deu-se início no final da história, no final do reinado de Saul. E Saul morreu, Davi reinou. E mesmo assim, após Davi reinar, não teve condição de Davi ter resolvido o problema da escassez, da fome, até aqui onde lemos. Daqui para frente é claro que foi solucionado o problema. Mas quando Davi reinou, Davi pegou um Israel em dificuldade, Davi pegou Israel passando algumas decadências, em tempo de crise. Porque a crise começou a acontecer desde quando Saul, ele saiu dos trilhos da vontade de Deus. O seu reinado, o seu reino e toda a sua vida, com todo o reino, ficou devastado, passou a ter as suas decadências, e isso foi crescendo. Quando Davi começou a reinar, Davi ele sentiu uma necessidade de trazer a Arca da Aliança para Israel. Como ele diz, buscamos a Arca da Aliança porque no tempo de Saul não foi buscada. Ou trazemos a Arca da Aliança, algumas traduções chamam de Arca do Senhor, né? Porquanto no tempo de Saul ela não foi buscada. Davi ele trouxe essa arca até o meio do caminho, porque a primeira tentativa é que ele tentou trazer precipitadamente, e ele tentou fazer a coisa certa, porém da forma errada. Porque fazer o que é certo sem observar as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, por mais que esteja fazendo o que é certo, mas se não estiver dentro dos estatutos, dentro da vontade do Senhor, dentro dos marcos do Senhor, mesmo sendo que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo da forma errada, dá errada. E Davi ele tentou fazer a coisa certa, que era buscar a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Davi ele entendeu que ele precisava da presença de Deus no seu reinado para que tudo ocorresse bem. Isso era verdade, Davi estava certo, ele precisava da presença de Deus. Porém, a presença de Deus tem que ser buscada segundo as prescrições do Senhor, que assim dá certo. Ele tentou buscar, e por ele ter uma precipitação, agir de forma errada, deu errado. E a Bíblia vai dizer que quando chegou na ilha de Nacon, algumas traduções chamam a ilha de Quidom, os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca, e Deus abriu uma ruptura em Uzá morreu naquele lugar, e dali para frente Davi não teve força mais de levar a arca do Senhor, teve medo e deixou numa choupana, na casa de um ex-escravo, um escravo que segundo a história tinha recebido carta de alforria, e estava morando numa terra seca, e deixou a arca ali, e Davi seguiu em frente, voltou para Israel, e naquele momento Davi disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Ele se fez uma pergunta e foi embora. Passando cerca de 3 meses, a Escritura Sagrada nos diz que a casa de Obed-Edom prosperou e tudo que ele tinha. E houve a notícia em Israel. Levaram essa notícia para Davi que a casa de Obed-Edom tinha prosperado.
Então, se Israel estava passando num momento de crise, um momento de seca, um momento de dificuldade, e ele tentou buscar a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, para que houvesse uma prosperidade, para que resolvesse, solucionasse o problema de Israel, e não deu certo, ficou parada na casa de Obed-edom. Só que quando ficou na casa de Obed-edom, o que Davi esperava acontecer no seu reinado em Israel, aconteceu na casa de Obed-edom. Ele teve a maior certeza que era a presença de Deus que precisava para resolver o problema da escassez de Israel. E ele foi buscar de volta, agora da maneira correta, organizado, segundo as prescrições do Senhor, com os levitas, os sacerdotes, tudo organizado. E a Bíblia diz que Davi trouxe a arca do concerto do Senhor para Israel. E depois de trazer a arca do concerto do Senhor para Israel, a história continuou, a fome continuou. A presença de Deus que ele almejava tanto para solucionar o problema de Israel não resolveu o problema. A história vai dizer que Davi construiu uma câmara, colocou a chave na mão de um sacerdote de confiança, e nessa câmara Davi guardava, ajuntava os tesouros de Israel para usar na própria Israel, porque Davi tinha um zelo pelo que era do Senhor. Davi tinha um zelo pela propriedade do Senhor. E ele queria resolver o problema. Então ele quis ajuntar as finanças, ajuntar os valores de Israel, uma espécie de banco. E é por isso que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse: isto diz aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Que é mencionando a isso. Como você vê no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, onde fala que a chave é tirada da mão de Sebna, um sacerdote infiel, e colocada nas mãos, nos ombros de Eliaquim, um sacerdote temente a Deus. É dentro dessa história, dessa construção de Davi. Davi ajuntou o dinheiro, ajuntou os valores de Israel para tentar resolver o problema de Israel e não conseguiu resolver o problema. Então, Davi ele foi orar ao Senhor. E dentro disso tudo já se passava 3 anos de tentativa de resolver a crise de Israel e sem resolver. E dentro de 3 anos, Davi resolveu clamar ao Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele consulta ao Senhor, o Senhor diz a ele o que é que está acontecendo. A resposta de Deus para Davi foi a culpa de sangue sobre a casa de Saul, sobre Saul e sobre a sua casa. Saul matou os gibeonitas e por isso que há essa escassez na terra. Mas o que tinha a ver o reinado de Davi com um homem que já tinha morrido? Mas observamos que a aliança que fala lá no livro de Josué, no capítulo 19, é que Saul tinha quebrado uma aliança, um concerto que Josué fez com os gibeonitas perante o Senhor. Mesmo que foi fora da vontade do Senhor, ele fez perante o Senhor. Porém, fazendo esse concerto, essa aliança perante o Senhor, a aliança não podia ser quebrada. E se lermos no capítulo 9 do livro de Josué, lá vai estar dizendo que Josué faz uma aliança dizendo que não ia guerrear contra os gibeonitas. E ainda diz mais: se os gibeonitas estivessem em ar puro, em guerra, Israel defenderia os gibeonitas. E isso eles fizeram, selaram diante do Senhor esse concerto, essa aliança. E uma aliança uma vez feita diante do Senhor, ela não pode ser quebrada. A Bíblia está escrito na Bíblia que melhor tu não votar do que fazer um voto e não cumprir. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Então, o problema da fome, o problema da escassez que Israel estava passando, não seria solucionado, não seria resolvido simplesmente com presença de Deus. Nesse texto bíblico nós aprendemos algumas lições, e lições importantes para a nossa vida. Davi ele resolveu buscar a Arca da Aliança para Israel, para o seu reinado, para que tivesse prosperidade, para que solucionasse a crise de Israel. A primeira lição que nós aprendemos é que não podemos buscar a coisa certa da forma errada. Porque por mais que seja a coisa certa que estamos fazendo, mas da forma errada dá errado. Infelizmente nós estamos vivendo numa geração que
está tendo uma crença, um cristianismo, está buscando a presença de Deus, que é a coisa certa, todo ser humano buscar a presença de Deus, mas não tem buscado segundo o conceito bíblico, segundo a doutrina bíblica, segundo o mandamento do Senhor. Tem muita gente que está buscado e tem tentado fazer a obra de Deus, num tal de eu sentir de Deus, estou na direção de Deus, e diz que está na direção de Deus sem estar na direção da palavra de Deus. E não tem condição de nenhum ser humano, nenhum crente, ele está na direção de Deus se ele está fora dos mandamentos, se ele está fora dos parâmetros, se ele está fora da vontade bíblica, da palavra do Senhor. Para estar na vontade de Deus tem que estar segundo a palavra do Senhor. Se não tiver segundo a palavra do Senhor, está fora da vontade de Deus. E é nisso que muita gente tem tentado fazer a coisa certa, da forma errada. E o que é que tem acontecido? Tem produzido escândalo no meio do caminho. Escândalo que aparece na mídia, ou na área financeira, escândalo que aparece na mídia de área de comportamentos, de rituais, e que escandaliza o Evangelho, porque foge dos parâmetros da palavra de Deus. Pessoas que geralmente que faz isso, na maioria deles, são até tipo de pessoas que são insubmissos a ensinamento, não quer ser doutrinado, não aceita o ensinamento da palavra de Deus, e termina tomando decisões achando que está fazendo certo, mas fazer o que é certo da forma errada dá errado. Foi o que aconteceu. Davi foi buscar a presença de Deus. Era o certo? Era. Ele, como rei, ele precisava da presença de Deus. Todo pastor, todo pregador, toda dirigente de cerca de oração, todo missionário, todo servo de Deus, todo pai de família, mãe de família, todo o ser humano é necessitado da presença de Deus, precisa da presença de Deus em sua vida. E todos que buscam essa presença para a sua vida da forma correta, as coisas dão certo. Hoje nós estamos vivendo numa geração de crente que parece que Deus não faz, que passa muita vergonha com o Evangelho, é porque tem buscado a presença de Deus da forma errada. E isso dá errado. E Davi, ele sofreu essa decepção. Aí outra lição que nós aprendemos é que quando Davi sofreu a decepção, Davi, ele não teve mais força de continuar levando a arca, porque a arca sendo carregada da forma errada, principalmente que a arca estava carregada com imitação, do jeito em que a geração pagã devolveu em carruagem de boi, o filisteu devolveu a arca do Senhor em carruagem de boi, botou na carruagem de boi e devolveu, que a arca ficou na casa de Abinadab, foi em carruagem de boi que Davi fez para buscar. Imitou o que o paganismo fez. E lamentavelmente, quantos por aí não está dizendo que está trazendo a presença de Deus para esse mundo, que está precisando da presença de Deus? Quantos por aí diz que está trazendo a presença de Deus para essa nação, para a humanidade que está necessitada da presença de Deus, mas está trazendo de imitação ao paganismo, ao mundanismo, dizendo que está trazendo presença e de repente surge os escândalos. Presença de Deus tem que se buscar da forma certa. Não podemos remover os marcos antigos, remover os marcos da palavra de Deus. Moral da história, Davi não levou a arca fica na casa de Obed-edom. Obed-edom honra a arca do Senhor. Obed-edom, ele cuida da arca do Senhor com respeito. E com isso, esse honrar, esse respeitar, Deus faz a casa de Obed-edom prosperar. Deus abençoa a casa de Obed-edom. Davi lhe ouve a notícia. A arca da aliança na casa de Obed-edom trouxe prosperidade para a casa de Obed-edom, então ela vai trazer prosperidade para Israel também. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é da mesma forma que Deus faz um milagre na vida de alguém que vai fazer na tua. Milagre Deus faz, e Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de providência, de bênção, mas nem sempre é da mesma forma. E nós aprendemos aqui. Há condições disso acontecer. A arca da aliança estava na casa de Obed-edom, houve prosperidade. Qual foi o pensamento?
ela vem para Israel e tudo é resolvido, tem prosperidade também. Mas não é bem assim. Na casa de Obed-edom teve prosperidade que Obed-edom honrou, Obed-edom não estava debaixo de maldição, não estava debaixo de desobediência. E você vê que Obed-edom, ele não voltou para os Edomitas, ele saiu da escravidão, segundo a história ele foi escravo de um povo de Israel. Quando ele recebeu carta de alforria, ele não voltou para o seu povo, porque o seu povo é um povo pagão, adorador de ídolos. Ele ficou no meio do caminho, num lugar de terra seca, num deserto, para não voltar para o paganismo, para o seu povo, preferiu ficar num deserto. Subentende-se que ele aprendeu em Israel o temor do Senhor, ele não quis voltar para o meio do paganismo. Já havia temor, e a prova que havia temor é que ele prosperou, e houve prosperidade. Foram buscar a arca, trouxeram para cá, para Israel. Davi bailou na presença de Deus. Quando ele viu a arca entrando, ele se alegrou, ficou tão feliz que, se fosse nos dias de hoje, dizia assim: Davi deu terra, Davi deu lugar, Davi entrou no manto de mistério. Davi adorou ao Senhor. Mas e aí? Bailou no mistério, sapateou, a ponto que Mical se escandalizou e ela errou, que ela ficou estéril. Mas, moral da história, a fome continuou. O problema continuou. Ei, olha para mim. Você já viu que tem irmãos, tem pessoas que vai para a igreja, o culto é uma benção. A presença de Deus está ali. Parece que o céu desceu. Baila, dança no mistério, sapatia, chora em língua. Chora. Dá lugar. Mas vai para casa e a vida continua no mesmo problema, nada mudou. Aí parece que adiantou a presença de Deus. A presença de Deus, ela muda sim, mas necessita de alguns requisitos para a presença de Deus mudar. O que acontece? Davi trouxe a arca, não resolveu o problema, juntou dinheiro, não resolveu o problema. E quando foi se ver o que tinha acontecido, era uma aliança quebrada. E o problema de uma aliança quebrada traz maldição. Porque Saul quebrou a aliança, que não podia ser quebrada porque foi feita perante o Senhor, trouxe maldição para o seu reinado, trouxe maldição para a sua família. A aliança quebrada, ela produziu a morte de Saul. A aliança quebrada, ela trouxe a morte para a casa de Saul. A aliança quebrada, ela trouxe escassez para toda a terra de Israel. O problema de Israel não era falta de presença de Deus. O problema de Israel não era juntar dinheiro. O problema de Israel era a aliança quebrada que precisava ter um conserto. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Não adianta você investir de tudo quanto é maneira, trabalhar em 2 empregos. Não adianta você buscar subir o monte, descer o monte, você fazer campanhas e campanhas de oração e não consertar a aliança quebrada. Não rever os conceitos. Não fazer como eu disse à igreja de Éfeso. Volta-te ao primeiro amor, à primeira caridade. Eu quero meditar a gente está meditando aqui nessa palavra acerca das consequências de uma aliança quebrada. A aliança quebrada, ela traz circunstância trágica. Se nós observarmos, isso aqui está falando de uma aliança quebrada no tempo da lei. Aí alguém pode dizer aí, algum que não teme a palavra de Deus, que existe muitos, alguém que no achismo diz: isso era na lei. Vem comigo, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, localize o capítulo 10. Em seguida de que você localizar o capítulo 10, localize o versículo de número 28 e 29. Se você ler direitinho, o 29 precisamente, vai estar dizendo que o rompimento da aliança isenta o homem de receber a misericórdia de Deus. Se você ver lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29, vai dizer que maior rigor, maior castigo tem para aquele que quebra a aliança do sangue do Cordeiro do que para aquele que quebrou a aliança da lei do passado. Nós estamos vivendo uma geração de aliança quebrada. É verdade, é isso mesmo. Uma geração de aliança quebrada. Você se lembra da confissão de fé que você fez quando você se batizou? Você se lembra do discipulado que você passou antes de se batizar?
as coisas que você não podia fazer, que você selou diante do sangue de Cristo, para ser membro do corpo e do sangue de Cristo, que não podia fazer, e você concordou, você fechou aliança com o sangue do Cordeiro, e depois você voltou a fazer tudo. E deixou um tal não tem nada a ver entrar. E hoje, não é que Cristo é fraco, não é que a palavra de Deus é fraca, mas hoje a igreja do Senhor não tem a mesma força, a mesma autoridade que tinha no passado, porque é uma geração de aliança quebrada. Uma geração que está precisando voltar ao primeiro amor. Hoje nós temos pessoas que estão com a aliança vivendo debaixo de maldição, que quebrou a aliança que fez com o sangue de Cristo, que não devolve mais a Deus o que é de Deus, e que concordou quando se batizou que tinha que ser fiel ao Senhor nisso. Uma geração que que voltou a praticar tudo que o mundo oferece, dizendo não tem nada a ver, enquanto fez uma aliança diante do sangue do Cordeiro. Quantos casou diante do Senhor na igreja e depois quebrou a aliança? Tem problema na vida da gente que só resolve depois que conserta a aliança. Depois que conserta a aliança quebrada, resolve o problema. Meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra de Deus, analise direitinho como é que está a tua aliança com o Senhor. Você não está precisando fazer um reparo na aliança. Quanto tempo você tem orado, você tem jejuado, você tem chorado, você tem buscado? Dá uma analisada. A comunhão com o teu próximo. Dá uma analisada direitinho. A tua vizinhança. O teu coração, como é que está com comunhão com o teu próximo? Valorize a aliança do sangue do Cordeiro, que você se batizou, fez um pacto, uma aliança com o sangue de Cristo, para que você não fique debaixo de maldição, porque uma aliança quebrada, ela traz crises, ela produz a morte. Analise, medite na palavra do Senhor, porque o texto bíblico vai dizer no versículo 14 que depois destas coisas, ou depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Depois de Davi ter resolvido o problema da comunhão com os gibeonitas, depois de Davi ter resolvido o problema da comunhão com os gibeonitas, Deus voltou a ser favorável para com a terra. Será que você não está precisando voltar à comunhão com alguém? Não de lábios, mas de coração, para que a maldição seja quebrada e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida? Aonde é que está quebrada a tua aliança? Medite direitinho. Arrepende-te. Volta a praticar tuas primeiras obras. E como disse o Senhor à igreja de Éfeso, antes que o Senhor venha e arranque o seu castiçal do meio de vós, e depois do arrebatamento, depois da morte, com a aliança quebrada, é tarde demais. Então o tempo de consertar a aliança é agora. O cerco está fechando. A natureza está dizendo Jesus está voltando. A humanidade está gemendo com o cumprimento da palavra, porque Jesus está voltando. E como é que está a nossa aliança? Aliança de noivado com o Cordeiro Santo. A aliança quebrada, ela traz maldição. A aliança quebrada, ela traz maldição. Eu vou dizer uma coisa, não adianta culpar pastor, não adianta culpar placa denominacional, não adianta culpar o marido, não adianta culpar a esposa, não adianta culpar os filhos, não adianta culpar a empresa, não adianta culpar o presidente, o prefeito, o vereador. Porque para Deus abençoar nossas vidas, só basta nós estarmos com a nossa aliança de pé para com Ele. Deus nos chama, o Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando a terra para um concerto com a aliança, o Senhor está chamando a sua igreja para um concerto, para renovar a aliança com Ele, para que a maldição caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado.
Medite nessa palavra. Medite na palavra do Senhor. E lembre-se que se a aliança está quebrada, não adianta buscar a presença de Deus. Não adianta trabalhar em 2 empregos. Não adianta dar oferta para ajudar o mendigo na rua. Deus não se tapeia. Conheça as tuas obras. Se a tua paciência, que as tuas últimas obras têm sido maior do que a da primeira. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Que Deus abençoe.